gente! Sou Benta Lopes, sou uma adolescente negra, estou vestindo uma blusa branca com símbolo do estado, tenho um cabelo curto, preto e uso franja. Sou Anne Caroline, eu sou uma jovem branca de cabelo longo e castanho claro e uso óculos. Somos estudantes do Colégio Estadual de Tempo Integral de Barra. E hoje estamos aqui para apresentar o primeiro episódio do nosso podcast CETIB em Redes. E para começar, o nosso convidado mais que especial, o professor de Língua Portuguesa e História, que agora atualmente está como diretor, André. Olá, pessoal. É um prazer Olá. estar aqui com vocês e participando desse primeiro episódio do podcast CETIB em Redes, que eu creio que vai ser um marco histórico na forma como a sociedade interpreta o CETIB e como que ele está antenado também nas redes, né? Eu sou um homem negro, tenho 35 anos, estou trajando uma camiseta azul escuro, uso aparelho ortodôntico e tenho cabelos cacheados. Bom, iremos começar com a primeira pergunta. Pode nos contar um pouco sobre sua trajetória até se tornar diretor dessa escola e o que te motivou a essa escolha? Bom, acho que toda a nossa jornada ela está atravessada por questões pessoais, questões familiares e também questões que nos motivam enquanto pessoa. Porque assim, eu venho de uma família uma família matriarcal, é interessante observar isso, e que sendo de uma família matriarcal, minha mãe sendo professora, isso teve uma efetivação muito forte da minha escolha. Então assim, lá no término do ensino médio, eu sabia que eu queria fazer algo voltado para a comunicação, algo voltado para a fala, voltado para a lida com as pessoas. Só que eu tinha uma ideia de que isso só poderia ser feito dentro das minhas aptidões normais, dentro do curso de jornalismo. Só que nesse processo eu acabei entrando no curso de letras e acabei me apaixonando pela literatura e pela possibilidade que a educação tem na vida das pessoas de proporcionar as transformações que a sociedade precisa. E nesse processo tive assim a orientação de excelentes professores, tanto na Universidade do Estado da Bahia, quanto na Faculdade de Tecnologia e Ciência. Tive a oportunidade de fazer especialização em Educação e Contemporaneidade, tive a oportunidade de fazer mestrado em Crítica Cultural, e isso foi crucial para que eu me estabelecesse enquanto um profissional aqui na cidade de Barra. Estou exercendo aqui desde 2016, lá no antigo Colégio Estadual Tempo Integral de Barra. Tive também experiências profissionais, tanto na rede municipal quanto na rede federal. Essas experiências me deram um suporte para, por exemplo, hoje estar enfrentando os desafios que é gerir uma escola do tamanho do CETIB. A próxima pergunta é: quais são os principais desafios que você enfrenta na gestão da escola atualmente, especialmente no que envolve a comunidade escolar interna e externa? Gerir o CETIB é um dos maiores desafios da minha vida, tendo em vista que não só o CETIB, mas todas as instituições educacionais, elas são recortes da sociedade. Então, assim, todas as problemáticas que a sociedade enfrentar, seja no âmbito da distribuição de renda, seja no âmbito da distribuição de oportunidades, a gente vai ter também isso refletido na escola. E assim, as escolas, principalmente as escolas públicas, elas têm o papel de fazer a equiparação de oportunidades e fazer com que os estudantes eles tenham as possibilidades necessárias para conseguir se estabelecer enquanto profissionais, enquanto sujeitos atuantes da sociedade. Enquanto os desafios, a gente tem inúmeros, que são voltados principalmente para a questão comportamental, as questões de conflitos, tanto de estudantes quanto de funcionários e tal, mas isso a gente tem, com bastante diálogo, conseguido avançar. E assim, a gente tem também uma questão cultural, que eu acho que seja um dos maiores desafios da gestão do CETIB, que é mostrar aos estudantes e à comunidade barrense que o CETIB, tendo a estrutura que tem, será um marco histórico na vida das pessoas, porque imagine, quando eu cheguei aqui em 2016, como que a gente ia imaginar que a gente teria uma escola com estrutura como essa, com um restaurante estudantil, com teatro, com laboratórios, com biblioteca. Então, assim, é a sociedade refletir e entender que o CETIB é um importante instrumento para que a sociedade barrense ela possa se entender e se transformar. A nossa escola tem se adaptado às novas tecnologias, né, e métodos de ensino. Após a mudança trazida pela pandemia, e o novo ensino médio do novo ensino médio?
O novo ensino médio, a gente precisa tratar de várias questões. Porque, assim, nas décadas de 50 e 60, o ensino passou a ser visto como um ensino bancário, em que os estudantes, eles apenas recebiam as informações como se fossem um banco. E eles tinham que colocar isso em prática socialmente nas profissões que escolhessem. Hoje a educação é vista como mais que isso. Então, logo, todo o sistema de ensino, ele deve preparar tanto para o mercado profissional, quanto para que o sujeito tenha aptidões humanas, aptidões econômicas, aptidões sociais, enfim. A reforma do ensino médio, na qual eu fui contrário e sou contrário, ela tirou a capacidade de reflexão dos estudantes. Porque, assim, as disciplinas da área de humanas, como sociologia, filosofia e história, tiveram suas cargas horárias diminuídas. Aí a gente tem agora uma possibilidade de reparação dessa questão. 2024 teve a aprovação da nova grade curricular do novo ensino médio e agora a gente está colocando em prática. Um dos desafios é a gente fazer com que os estudantes percebam que a educação é um espaço para desenvolvimento em vários aspectos tanto acadêmicos, que é a questão dos conteúdos da sala de aula, mas também nos aspectos humanos, econômicos, sociais, de solidariedade, enfim. Então, assim, eu acho que acredito que nós temos um desafio tremendo, que é fazer a sociedade perceber também a necessidade de mudança dessa grade curricular. Percebendo a necessidade de mudança, ela passe a refletir e passe a entender que nós vivemos num país democrático. E se a sociedade entender que essa carga horária, essa grade curricular, ela não compreende as demandas sociais, é passível de uma nova mudança, porque a gente quer que a educação seja sempre emancipadora. Que iniciativas ou projetos você tem implementado para melhorar a experiência dos alunos e promover um ambiente escolar mais inclusivo? Olha, as experiências, primeiro, enquanto professor, enquanto vice-diretor e agora na função de diretor, nos leva a entender que não existe uma tecnologia específica, um projeto específico. Eu acho que a primeira tecnologia dos seres humanos para que ele consiga lidar com os conflitos é a comunicação. Então, acho que a nossa bandeira aqui, enquanto gestão, é fazer da comunicação um elemento base, que através da comunicação a gente vai conseguindo dialogar com os professores, com os pais, com os estudantes, para tentar fazer as melhorias que a gente quer. Em relação à inclusão, é interessante até a gente falar isso, porque no meu processo de autodescrição, eu não falei que eu sou deficiente auditivo, e nisso é uma bandeira também dessa nova gestão, né? Só que a gente não deve entender a educação sendo uma educação inclusiva apenas para atender aos estudantes PCDs e aos estudantes neurodivergentes. A gente deve entender que a educação inclusiva ela deve incluir a todos, as pessoas que têm baixa renda, as pessoas que têm dificuldades de socialização. Então, essa é a bandeira. A gente tem buscado se comunicar com todos os setores da escola para que eles compreendam que não existe educação emancipadora sem ser inclusiva, atendendo a todos, observando suas peculiaridades, seus próprios elementos e suas histórias. Com certeza. E quais são as principais metas que o senhor deseja alcançar para a escola nos próximos anos? As principais, assim, lógico, todo gestor de unidade de ensino, ele quer melhorar a aprendizagem dos estudantes. E, assim, a gente quer apenas... Acho que o sistema da educação brasileira, ele já possibilita que, por exemplo, tanto nas cargas horárias dos professores, nas grades curriculares do novo ensino médio, quanto nas formas dos professores trabalharem em sala, a gente já tem um esqueleto de como que a aprendizagem deve acontecer. Aí eu creio que o processo de fazer a gestão acontecer através da aprendizagem dos estudantes vai acontecer primeiro os estudantes se compreendendo dentro dos espaços sociais, se compreendendo no espaço que ele ocupa em todo o processo da educação, para assim a gente melhorar significativamente o lugar da educação, principalmente na consciência das pessoas. Mais importante.
como a escola aborda questões relacionadas à saúde mental e bem-estar dos alunos, especialmente durante os anos desafiadores do ensino médio. Saúde Pronto. mental. E aí a pandemia, ela deixou rastros e até muito intensos nas pessoas. Então, assim, eu costumo dizer com as pessoas que me conhecem que quando a gente fica adulto maduro, a gente descobre que metade das pessoas fazem terapia e que a outra metade precisa. Então, assim, a psicologia, ela existe para que os sujeitos eles se compreendam, e primeiro individualmente e depois se compreendam enquanto sujeitos sociais. E assim, a escola, nesses quase 2 meses de nova gestão, a gente tem buscado fazer o acolhimento aos estudantes e aos professores, seja através de encaminhamento para o psicólogo, seja através de rodas de conversa, seja através de exposição comentada de filmes, ou então de acompanhamento com o trabalho docente, a gente fazer com que os sujeitos se sintam acolhidos, porque não existe saúde mental sem acolhimento. Fugindo um pouco do assunto, eu ouvi um boato pela escola que haverá uma viagem no final do ano para todos os alunos dessa escola. Todos os alunos estarão viajando junto com o senhor no final do ano, é verdade? Viajando para onde? É Viagem? Como boato! assim? É, Que boato é esse? tá rolando pela escola que no final do ano haverá uma viagem com todos os alunos inclusos, entendeu? Todos, sem faltar nenhum. A gente não tem nem previsão orçamentária para isso. Então, assim, Benta, é importante nós estabelecermos o seguinte. Primeiro, a nossa vontade é que os estudantes tenham a possibilidade de viajar, de aumentar seu capital cultural, projetos, né? aumentar os projetos e tal. Só que, infelizmente, isso é um boato, isso é uma fake news. A gente não tem condição financeira, nem condição... A gente tem vontade, mas, infelizmente, a gente esbarra em alguns processos que a gente não vai conseguir fazer com que isso aconteça. Então, isso não existe projeto nesse sentido. Mas se vocês quiserem viajar, temos os projetos estruturantes da escola, como FACE, AVE, vôlei. Temos os troféus aqui no fundo também de alguns projetos que a gente teve ano passado. Se vocês quiserem, é só ir atrás e se inscrever, entendeu? É muito legal o momento que vocês podem ali se distrair e até, como posso dizer, se enturmar com o pessoal da escola mesmo. Bento, eu acho importante nós estabelecermos que existe a viagem física e a viagem simbólica, certo? A gente pode fazer com que todos os sujeitos viajem, mas, por exemplo, que venham até a nossa biblioteca, façam viagens através da literatura, que possam visualizar filmes no espaço do teatro, que possam fazer da escola um espaço amplo de várias viagens, não apenas a viagem física. Já que entramos nesse assunto sobre boatos, fake news, a gente queria que o senhor falasse mais um pouco sobre os perigos do mesmo. Olha só, acho que para nós entendermos os perigos da fake news, a gente precisa fazer uma viagem histórica. Existe a história conservadora e existe a história real. Primeiro, eu acho que assim, a grande fake news da história do Brasil é dizer que a gente vive numa sociedade que tem uma democracia racial. Porque se a gente entender, por exemplo, que a história da independência do Brasil foi uma história que foi armada. Dom Pedro não estava às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro não estava naquelas pompas que o quadro do Grito do Ipiranga diz. Então, assim, a gente tem sociedades, a gente tem grupos minoritários sendo rebaixados, ocupando o espaço de vítimas sociais por conta de uma fake news que foi armada para que as pessoas acreditassem que o sujeito europeu ele é responsável pelas modificações e pelas revoluções que aconteceram no Brasil. Isso causa efeitos profundos na sociedade, como, por exemplo, na má distribuição de renda, nas oportunidades para as pessoas negras, enfim. Só que a gente está falando de uma fake news maior. E a gente precisa falar também dos perigos da gente disseminar informações falsas. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente sabe da celeridade das redes em fazer com que a informação chegue cada vez mais rápido, a gente entende que esse processo ele faz vítimas. Imaginem que no processo da pandemia, a gente tem que os processos anti-vacina, eles disseminaram enquanto fake news e hoje a gente enfrenta lutas que já eram vencidas pelo Sistema Único de Saúde do Brasil, que é a luta, por exemplo, contra o sarampo, contra a rubéola, contra a malária, e agora a gente tem
possivelmente doenças que já tinham sido controladas voltando, porque as pessoas acreditam que a vacina não é um espaço benéfico, não é uma ação benéfica para os sujeitos. E fora isso, a gente está falando de saúde pública, mas imagine se um sujeito ele é apontado como sendo feitor ou mentor de um fato e que ele é inocente. As pessoas vão começar a acreditar que aquela notícia falsa é real e isso pode causar mortes, pode causar, por exemplo, problemas familiares irreparáveis, danos voltados para a depressão, até para a saúde mental, que foi um tema que a gente já discutiu aqui. Gente, falando sobre fake news, Ellen Oléria, que é uma cantora negra, gorda e LGBT, ela tem uma música que chama Testando. E ela fala que a palavra é afiada e contamina. Então a gente não pode esquecer isso de vista, porque toda palavra é afiada. A gente consegue controlar a palavra até no momento que ela está no nosso pensamento. A partir do momento que ela sai, ela ganha ecos, seja nas pessoas que estão nos ouvindo dentro do processo de interlocução, ou então hoje com o poder das redes elas podem ser transmitidas de uma forma que a gente não vai controlar. A gente está vendo aqui que você trouxe um pouco dos seus livros, né, do seu conhecimento, e a gente queria saber se você queria comentar um pouco sobre eles. Bom, eu fiz uma reuniãozinha de alguns livros da minha biblioteca particular, Bárbara Carini, Como Ser um Educador Antirracista, que eu acho que deveria ser o livro de cabeceira de todo professor, principalmente quando a gente trata da identidade cultural e étnica do povo barrense. A gente sabe que a gente tem 16 comunidades remanescentes de quilombo. Dentre essas, algumas já são oficializadas como comunidades quilombolas e outras não. Mas a gente tem isso como representação enorme do quanto que a sociedade brasileira ela tem se estabelecido dentro das contribuições do sujeito negro, que nos corredores da história sofreu tanto. E para a gente entender o nosso lugar enquanto sujeitos negros, de maioria negra, pelo menos, a gente não pode esquecer de Paulo Freire, que é um escritor, é um teórico brasileiro, que inclusive é mais estudado em universidades de fora do país do que do próprio Brasil, e ele traz a ideia de educação como libertação. Eu acho que lá na minha trajetória, quando eu trouxe para vocês o quanto que me tomou a educação ter um espaço de transformação social, eu devo isso a Paulo Freire. Ele vai trazer a educação como um espaço para que os sujeitos entendam a importância do conhecimento, porque o conhecimento embasado na ciência, a gente consegue, inclusive, disseminar o conhecimento como único espaço possível para combater as fake news. Imagine. Então, Paulo Freire, ele coloca a educação como sendo um espaço vindo das próprias realidades dos sujeitos. E a gente vai ter a educação como transformação, a gente vai ter a educação voltada para o sujeito oprimido, a gente vai ter a educação pela autonomia, e Paulo Freire vai trazer isso. E assim, eu trago também esse livro aqui, que é A Ralé Brasileira. Ele é um dos mais importantes dos que eu já li, porque ele vai dizer que a disseminação de fake news históricas, como eu falei para vocês, ela não é apenas um dado, ela é um projeto. Porque imagine, se eu consigo trazer os sujeitos como facilmente manipulados, eu posso fazer com que os desejos de uma pequena maioria, de uma pequena minoria, que é, por exemplo, as pessoas que se consideram a elite social, isso ganha eco tanto na história quanto na educação, e as pessoas achem normais e naturais processos como o de má distribuição de renda, o de má distribuição de oportunidades. Então, assim, a ralé brasileira, que é essa elite que acha que domina, mas ela é uma elite só porque tem dinheiro, ela não é uma elite porque estudou, porque teve acesso a livros, porque teve acesso ao conhecimento, ela acaba que, por deter um certo poder financeiro e econômico, ela acaba dando as cartas, por exemplo, para a imprensa, e aí a imprensa vai achar normal, em determinados pontos, disseminar através das grandes massas informações que não têm correspondência com a realidade. Então, assim, esses são os livros que me formam
enquanto educador, que me formam enquanto gestor. Mas eu não posso deixar aqui de trazer também alguns livros de literatura que não estão aqui, mas que fazem parte do meu acervo particular e que são livros literários, como A Dama do Velho Chico, como Beira de Rio Correnteza, que nos fazem entender também como que a identidade ela existe para além da literatura universal. A gente é preciso entender que é possível existir literatura que traga Barra, que traga Chique-Chique, que traga Bom Jesus da Lapa, como cenários, para que a gente se sinta pertencentes à literatura. Porque se a gente não se sentir pertencentes àquilo que é narrado enquanto nação, a gente não vai entender que a literatura faz parte da gente. Concluindo aqui, vamos fazer a nossa última pergunta, que acho que é uma das perguntas que eu mesmo, até agora, achei a minha preferida, que é: que conselho você daria para os alunos que estão prestes a se formar e estão se preparando para o futuro, seja no mercado de trabalho ou na comunidade dos estudos? Ler. Leitura. Eu acho que assim, é importante a gente desvencilhar a ideia de ler apenas livros e fazer a leitura de mundo. Porque a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Não sou eu que está dizendo isso, quem diz é Paulo Freire, no seu livro A Importância do Ato de Ler. Ele vai dizer que a leitura de mundo precede a leitura da palavra, porque se eu tenho a capacidade de entender, de ler o mundo, eu vou ter uma capacidade mais plena de interpretar os fatos, e isso apoiado, tendo a literatura, o conhecimento e também todas as faces do que o mundo propôs até hoje, enquanto narrativa, enquanto forma de entender o próprio mundo, a gente vai ter um espaço para que o conhecimento ele seja colocado como prioridade, e a gente vai entender que uma estrutura como essa de uma escola tão grande, ela existe para que os sujeitos eles se aprimorem enquanto profissionais, enquanto sujeitos e enquanto cidadãos. Então, esse é o primeiro ponto. Mas que a gente faça da leitura para conhecimento, que ela vai estar embasada na leitura do mundo, que a gente faça disso uma rotina. Hoje a gente tem, inclusive trago de novo os desafios desse ano, dessa gestão, que é a gente fazer com que as pessoas percebam a necessidade de se estudar e esqueçam o celular. A gente tem a lei aí de janeiro de 2025 que proíbe o uso de celulares nas escolas. E está sendo proibido por quê? Porque hoje a gente já tem dados estatísticos que mostram que as pessoas elas estão deixando ainda menos de ler, para que elas promovam a utilização do seu tempo através do celular, através de redes sociais, que isso não vai, muitas vezes, estar contribuindo de forma muito efetiva para o desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto acadêmico, sabe? Então, assim, é que as pessoas entendam que comer é uma necessidade, mas que é uma necessidade que só se estabelece fisicamente, que a gente precisa também nutrir o nosso intelecto. E ele vai ser nutrido através da leitura de livros, através da visualização de filmes, através de todos os espaços em que a arte e a cultura sejam traduzidos, para que as pessoas entendam que é possível se entender como parte do processo, como parte da nação e como parte do Brasil. Foi isso, André. Espero que você tenha gostado. Quer falar mais alguma coisa, finalizar? Assim, eu só gostaria de agradecer o espaço, porque hoje a gente sabe da força das redes, a gente sabe a força da tecnologia na vida das pessoas, e é um espaço para que a gente troque informações. E fazer isso através das redes do CETIB, com os alunos do CETIB, a gente fica muito orgulhado de estar participando desse processo. Eu particularmente me sinto muito honrado de estar sendo o primeiro a ser entrevistado, e espero ter contribuído com vocês, espero que a troca de informações com vocês e com o nosso público que nos acompanha através das redes seja fundamental para que a gente se entenda no mundo e entenda que a gente faz parte de processos históricos, econômicos e sociais. Encerramos por aqui. E se vocês gostaram do nosso primeiro episódio, se inscrevam. Siga o CETIB nas redes sociais, que estará na descrição aqui abaixo. Não esquece de ativar o sininho para não perder o próximo vídeo.